Bom dia, 16 de abril, né, sexta-feira, estamos aqui para dar continuidade nas nossas atividades de língua portuguesa. Na aula passada a gente viu sobre a reportagem, né, a gente acessou o Guia Conquista, onde foi proposto 2 desafios. Um deles foi sobre uma reportagem que a gente leu junto e vocês responderam a atividade de acordo com essa reportagem. No segundo desafio foi para vocês montarem um roteiro e também fazer um microfone, né? Que posteriormente esse roteiro nós vamos utilizar, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade no Guia Conquista novamente. Vocês vão acessar o Guia Conquista e vão para a semana 4 no dia 1, certo? Então acesse aí a semana 4, dia 1, para a gente poder dar continuidade. Bom, todo mundo já acessou, né? Então eu vou ler para vocês e vou explicando os passos de como a gente vai desenvolver essa atividade, certo? Como é importante para um jornalista escolher palavras e ordenar as frases, não é mesmo? Nos textos jornalísticos, como a reportagem, embora predomine a linguagem expositiva, que é apenas a exposição dos fatos, a exposição do que acontece, né? Ele vai apenas passar pra gente o que está acontecendo, trazer pra gente as informações. É possível também encontrar trechos opinativos, ou seja, a gente também pode encontrar reportagens com opiniões de outras pessoas, que sejam a favor ou que sejam contra, certo? O jornalista ele vai trazer aquela informação, ele vai expor a informação pra gente e também pode conter opiniões a favor ou contrárias dessa informação, certo? Com a análise das reportagens, podemos destacar a importância do discurso. O que são esses discursos? São as falas das pessoas, na construção da intencionalidade do texto jornalístico. Os discursos são as falas inseridas no texto. Elas podem ser diretas, quando aparecem entre aspas e representarem a transcrição fiel da fala do entrevistado, ou indiretas, quando parafraseadas, contadas pelos jornalistas. Ou seja, numa fala direta, é tal qual a pessoa falou. Ela estava falando lá e eu só transcrevi o que ela disse. E numa fala indireta, né, um discurso indireto, é aquele que eu vou falar o que a pessoa disse. Por exemplo, João chegou para mim e disse, vamos comer chocolate? Aí João que me falou, vamos comer chocolate? Aí, num discurso indireto, eu vou falar, João me chamou para comer chocolate. Então, eu tô falando o que ele disse, né? Não precisa vir entre aspas. Quando for diretamente o que ele disse, virá entre aspas na reportagem, certo? Todas as falas são inseridas por verbos que indicam fala, que também são conhecidos como verbos de elocução. Esses verbos que vão indicar a fala são conhecidos como verbos de elocução. Verbos do dizer, certo? Logo abaixo nós temos os tipos de discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, ocorre quando a fala do personagem é reproduzida do mesmo jeito que foi dita. Aí a gente tem uma imagenzinha, onde essa imagem diz assim, fique com o meu guarda-chuva, pois amanhã irá chover. Vocês estão vendo 2 pessoas conversando e uma delas falou para o outro rapaz ficar com o guarda-chuva porque iria chover, né? No discurso indireto, a pessoa que ficou com o guarda-chuva é quem vai falar, como tem aí no exemplo ao lado, né, abaixo. Guilherme disse que eu ficasse com o guarda-chuva, pois hoje iria chover. Então, quem falou que ficasse com o guarda-chuva? Guilherme. Mas por quem a fala foi dita, não foi por outra pessoa? Então, aí no caso, é o discurso indireto, certo? Vamos baixando aí pra gente poder estar dando continuidade nesse outro slidezinho aí, pra gente poder acompanhar, certo? Nós temos agora os verbos de elocução, né? São aqueles verbos utilizados para indicar a fala de alguém, expressando atitudes e ações de quem fala. Quando o discurso é reproduzido de forma direta, havendo a transcrição real das falas, a ocorrência desses verbos de elocução é exatamente para indicar as atitudes dos participantes na narrativa. Os verbos que se encontram grifados nos revelam
o que o personagem irá fazer naquele momento, podendo ser uma afirmação, um pedido ou uma pergunta. Aí ao lado nós temos, né, os exemplos. Durante o jantar, só um minuto. Durante o jantar, mamãe perguntou. Então, perguntou é o verbo de elocução. Adivinha o que teremos de sobremesa? Todos responderam. Então, responderam é o verbo de elocução. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Então, esses verbos que foram grifados, eles vão revelar o que as pessoas vão fazer, né? Que pode ser uma afirmação, um pedido ou uma pergunta, certo? Mais abaixo nós temos alguns exemplos de verbos de elocução. Dizer, afirmar, declarar, né? Exclamar, gritar, espantar, entre outros. Negar, contestar. Ordenar, mandar, solicitar, aconselhar. Pedir, solicitar, rogar. Perguntar, pode interrogar, indagar, questionar. Responder, retrucar, replicar, certo? Aí mais abaixo nós temos um outro texto, um outro gênero textual que também se utiliza dos discursos, que são as histórias em quadrinhos, certo? Nas histórias em quadrinhos também são utilizados o discurso, certo? Embaixo nós temos as atividades, né? O primeiro desafio que tem, vocês colocam no caderno de vocês novamente, certo? Primeiro desafio, dia 16 de abril. Guia Conquista, primeiro desafio, 16 de abril. Crie diálogos por meio do discurso direto para uma história em quadrinhos. Realize essa atividade em seu diário de bordo, no nosso caso, no nosso caderno, certo? Vocês vão criar um diálogo no discurso direto, onde o personagem vai estar falando, certo? Em seguida, nós temos dizendo assim: após ter criado os diálogos por meio do discurso direto, conte-nos como ficou cada uma das histórias em quadrinho. Mas dessa vez, as falas dos personagens estarão no discurso indireto. Ou seja, vocês vão colocar, por exemplo, uma história em quadrinhos tem assim: Mônica conversando com Cascão, com Cebolinha, né? Cebolinha, você viu o meu Sansão? Aí no balãozinho do Cebolinha lá, tá a Cebolinha respondendo: não vi o Sansão. Aí, quando eu for passar por discurso indireto, eu vou dizer: Mônica perguntou se Cebolinha viu o Sansão e Cebolinha respondeu que não o viu, entendeu? Depois tem assim: lembre-se que o discurso indireto ocorre quando a fala do personagem é reproduzida com as palavras do narrador. Ou seja, que você quem vai narrar a história o diálogo dessa história em quadrinho que você fez, certo? Em seguida, tudo isso no caderno de vocês. Em seguida, nós tivemos a nossa pauta, né, da reportagem, onde vocês fizeram um roteiro, né? Então, com base nessa pauta, escreva uma reportagem e publique em seu caderno. Você já conhece um pouco sobre esse gênero textual, que foi o que a gente viu na aula anterior, né? Sobre a reportagem. Hoje aprendeu sobre os tipos de discursos que eles podem ser utilizados em uma reportagem. Agora veja os passos que devem ser seguidos para a produção de uma boa reportagem e mãos à obra. Se for entrevistar alguém da sua família, lembre-se de pegar o microfone que você confeccionou. Sucesso, certo? Nós temos essa parte, né, onde vocês vão fazer essa reportagem que nós utilizamos da aula anterior, né? Então vocês vão fazer essa reportagem com um familiar, entrevistando um familiar de vocês de acordo com o tema que vocês escolheram. Eu quero um vídeo, além do caderno, que vocês vão transcrever essa reportagem no caderno, né, seguir o roteirozinho, eu também vou querer para um segundo desafio, certo? Vamos observar aqui antes. Para fazer uma boa reportagem, para produzir um bom texto jornalístico, é preciso seguir os seguintes passos. A pauta, que foi a seleção dos assuntos que vocês já fizeram, né? Vocês
escolheram o assunto em qual vocês iriam abordar nessa entrevista. A apuração, que é a seleção e verificação das informações sobre o assunto, né? As entrevistas e as pesquisas. A apuração é as pesquisas que vocês realizaram de acordo com o assunto que vocês escolheram. Aí a redação é o planejamento e a organização das ideias no texto, é o rascunhozinho, né? A edição é correção e revisão do texto na publicação final, aí no caderno de vocês. E escolher o tema é muito importante para envolver o leitor, certo? Então, é de acordo com o que vocês já fizeram na aula anterior, certo? Vocês vão agora só apenas produzir esse texto jornalístico no caderno também, entendeu? Vocês vão ter a pauta, né, que é o assunto que vocês já escolheram, o que vocês pesquisaram, vão fazer o rascunhozinho, em seguida vão revisar esse texto para poder ver se está tudo certinho no caderno de vocês. Em seguida, nós temos o nosso terceiro desafio. O nosso terceiro desafio diz assim: você sabe o que é uma paródia? Já ouviu uma? A paródia consiste na recriação de um texto, conservando a ideia central do hipertexto, né, que é o texto de referência, mas atribuindo a ele outros efeitos. Podemos, por exemplo, com base em uma música, criar uma paródia atribuindo-lhe uma outra temática. Aí, novamente, nós temos o link de um modelo de paródia, certo? Então, vocês vão pausar o vídeo, acessa nesse linkzinho para vocês ouvirem essa paródia, certo? Pronto. Vocês já escutaram, né? A paródia, acessaram o link. Agora, você assistiu à paródia da música País Tropical, com o intuito de revisar o conteúdo sobre discurso direto e indireto. O terceiro desafio consiste em você criar uma paródia de canção qualquer, atribuindo-lhe a letra que trate dos conteúdos que aprendemos nessa aula de língua portuguesa. Se quiser abordar mais assuntos, fique à vontade. Faça um vídeo cantando sua paródia e compartilhe com seu professor. Não esqueça de registrar a letra no seu caderno. Nosso diário de bordo vai ser sempre o nosso caderno, certo? Se seu responsável concordar, poste o vídeo juntos em alguma rede social. Então, esse nosso terceiro desafio, vocês vão criar uma paródia de acordo com o assunto que vocês escolheram, certo? Aí vocês podem, o assunto que nós estudamos agora sobre a reportagem, né? Então vocês podem procurar abordar mais outras coisas, pode ficar à vontade. Escolhe uma música e transforma essa música em uma paródia, certo? Vocês têm o final de semana todinho para fazer, não precisa me mandar essa paródia hoje mesmo, para não ficar muita coisa para hoje, tá certo? Na terça-feira eu recebo essa paródia de vocês, tá bom? E como um desafio que eu vou lançar agora para vocês, eu quero que vocês virem repórter, certo? Então vocês vão transformar se vocês tiveram aquele roteiro todinho, né, no desafio 2 da aula de quarta-feira. Então vocês vão agora entrevistar uma pessoa. Então vocês vão pegar o microfone que vocês confeccionaram, grava um videozinho breve, não precisa ser longo não, fazendo a entrevista, abordando esse assunto que vocês escolheram, tá certo? Então grava esse videozinho e me manda, tá bom? Fica como atividade de casa. E esse eu também recebo até a terça-feira, porque no final de semana vocês têm um tempo maior com a família, fica mais fácil de realizar essa atividade, tá certo? Então a gente vai ser bem compreensivo. Na terça-feira eu recebo, terça-feira sem falta, tá bom? Vocês vão ter hoje, sábado, domingo e segunda para realizar essas duas atividades, a paródia e essa entrevista, esse vídeo com essa entrevista. O vídeo pode ser curtinho, não precisa ser muito. Você vai abrir a reportagem falando sobre o assunto abordado e tal, e vai pedir a opinião de uma pessoa. Tia Sheila, posso entrevistar mais de uma pessoa? Ótimo, pode entrevistar mais de uma pessoa, você fica à vontade, certo? Contando que seja de acordo com o assunto que você escolheu, tá bom? E pra gente poder finalizar, nós temos aí o livro na página 7. Vocês peguem o livro e vão responder a página 7 e 8. É de acordo com o que a gente viu aqui na aula agora, certo?
vai falar das possibilidades de reescrita, sobre o discurso direto ou discurso indireto, a elocução. São coisas bem simples que qualquer dúvida, até mesmo na própria atividade, vem dizendo. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, certo? Na página 8, nós temos na questão 12, para a gente poder discutir com os colegas, né? Debater. Como nós não estamos em sala, eu peço que essa 12 ela seja feita no caderno, tá certo? Então, para casa vocês vão ter a paródia para transformar, a entrevista, né? O vídeo que vocês vão gravar para mim fazendo essa entrevista, e essa página 8, essa questão 12, aliás, página 7 e 8, né? E essa questão 12 eu quero no caderno escrita também, tá certo? Aí sempre lembra de separar. O que for guia conquista, vocês colocam em cima o nome. Guia conquista, semana tal. O que for da atividade do livro, aí vocês colocam página 8, questão 12, entendeu? Para quando vocês me enviarem a foto, eu conseguir identificar e fazer o registro aqui, as anotações aqui das atividades que vocês me enviaram corretamente, tá certo? Então, um bom final de semana para vocês e terça-feira a gente se vê novamente, tá bom? Tchau, tchau e até terça-feira.